Bom dia, turmas, tudo bem? Hoje nós vamos no dia 26 de novembro com a nossa revisão do componente curricular de ciências. Mais uma vez, vamos fazer a revisão dos conteúdos para a avaliação de ciências, tá bom? Nossa revisão vai contemplar os módulos 3 e 4. Não esqueçam, nós vamos ter a prova incluída no módulo 3 e no módulo 4, tá bom? No módulo 3, a partir da página 208, nós vamos estudar os instrumentos musicais, certo? E também nós vamos estudar também, pessoal, a poluição sonora, certo? Poluição sonora, beleza? Então, vamos lá. A gente vai estudar os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, eles são classificados em 3 categorias: instrumentos de corda, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão, certo? Os instrumentos, de uma forma geral, eles transmitem sons, não é? Eles produzem sons, certo? Quais são os instrumentos de corda? São aqueles instrumentos que tem uma cordinha, né? Um nylonzinho, certo? Popularmente falando, para ficar mais claro para vocês. Quais são eles? São os violinos, os violoncelos, os violões, né? E outros, certo? E a gente tem os instrumentos de sopro. Quais são os instrumentos de sopro? São aqueles instrumentos, pessoal, que utilizam a força do ar, a força da boca, né? Popularmente falando. São aqueles produzidos pela vibração da coluna de ar, certo? Nós temos o saxofone, certo? Temos a flauta e temos muitos outros. Mas também temos os instrumentos de percussão, aqueles que emitem som através das batidas, certo? Por exemplo, são os tambores, não é? O xilofone, certo? Então deu pra gente entender direitinho. Nós temos instrumentos de corda, que são aqueles que têm as cordinhas dos nylons. A gente ia estar falando de uma maneira bem clara para vocês poderem entender. A gente está falando dos instrumentos de sopro, que são aqueles que onde os sons que são produzidos através da coluna de ar, não é? O sopro da boca, por exemplo. E os instrumentos de percussão, aqueles que emitem sons através das batidas, tá certo? Sempre utilizando as mãos. Daí, pessoal, a gente também tem os instrumentos eletrônicos, que é o que vocês vão ver aqui, olha, na página 210. Os instrumentos eletrônicos são aqueles instrumentos mais atuais, são aqueles que se renovaram, não é? Que tiveram um apoio da tecnologia, certo? Eles foram desenvolvidos ao longo do tempo com a ajuda da tecnologia e são chamados de sintetizadores, ok? Eles são os elementos que produzem sinais eletrônicos ou elétricos. Por exemplo, a gente tem aqui um sintetizador elétrico antigo, que vocês chamam de quê? De piano, né? E depois a gente tem aqui, ó, o mais, como é que eu posso dizer? O mais moderno possível, que é o controlador, que é a mesa, né? Que é controlado através do computador programado, tá bom? Também, gente, a gente não pode só gostar dos sons, a gente tem que ver que existe a poluição sonora. E a poluição sonora, ela causa cegueira, ela causa perda auditiva, não é? Ela causa perda auditiva quando eu escuto um som muito alto, certo? Quando eu passo muito tempo também, não é, ouvindo, ele causa essa perda auditiva. Vocês vão ler para fazer a avaliação, certo?
essas regras aqui, ó, as medidas que ajudam a reduzir os danos causados pela exposição excessiva dos sons. Aqui você vai ler o que eu tenho que fazer para que eu possa reduzir essa poluição sonora, que são algumas regras. Vocês vão ler, porque isso aqui vai estar na prova, tá bom? Tia Ellen tá dando essa dica bem fácil para vocês, tá certo? Agora, a gente vai, no mesmo módulo 3, falar sobre os animais. Olha aí que legal. Tia Yolanda vai apagar aqui, certo? E aí a gente vai, no módulo 3 ainda, falar dos animais, certo? Animais. O que acontece, não é? O que os animais fazem, como eles se movimentam, como eles se revestem, como acontece a reprodução dos animais. Nós vamos ver no módulo 4. Então vamos lá comigo. O revestimento do corpo dos animais. Revestimento. O corpo dos animais ele pode ser revestido por penas. Não é isso? O que mais? Pelos. Outra, digam aí, carapaças, peles lisas, não é isso? Pele lisa, escama e muitos outros, certo? Você vai, tá bom, ver aqui os exemplos de alguns desses animais. Olha, e aí a gente vem aqui nessa parte que fala sobre a função de cada revestimento. Qual é a função dos pelos dos animais? Qual é a importância dos pelos dos animais? Serve para proteger os animais do frio, manter aquecidos, não é isso? E também tem alguns animais que o pelo é muito duro. Esse ainda ajuda mais a proteger o animal sobre o frio. As penas das aves, elas ajudam na temperatura do corpo das aves, auxiliam no voo, certo? E a maioria dos peixes, dos lagartos, possuem o corpo coberto por pena, por escamas. As escamas ou as carapaças, elas ajudam na proteção do corpo do animal. Os sapos, as minhocas, as rãs e as pererecas têm o corpo coberto por uma pele fina, geralmente úmida, tá bom? Então, como os animais se locomovem, não é? Locomoção. Locomoção. Como eles se locomovem, como eles se movimentam, certo? Alguns animais andam, outros fazem o quê? Pulam, rastejam, saltam. O que mais que os animais fazem? Eles nadam, Tia colocou? Não. Eles também nadam. E tem outros movimentos, outros tipos de locomoção, certo? Aí vocês também vão estudar a forma de locomoção dos animais. Os animais, eles se alimentam, com certeza. Como os seres humanos, eles também se alimentam. Então, a tia vai só recapitular para a gente poder apagar, tá bom? O tipo de revestimento do corpo dos animais: penas, pelos, carapaças, pele lisa e escamas. Locomoção dos animais: eles podem se locomover andando, pulando, rastejando, saltando, nadando e etc. se vocês descobrirem outras formas, tá bom?
A tia vai apagando aqui para a gente poder passar adiante. Legal? Fiquem atentos para vocês fazerem uma boa avaliação. Os animais, alguns animais, eles se alimentam de vegetais, outros de carne e outros, se alimentam das duas coisas, tanto de vegetais como de carne. Aí a gente vai agora reestudar essa classificação. A gente sabe que as plantas, elas realizam, certo, a produção do seu próprio alimento por meio da fotossíntese. É isso? Mas isso não ocorre com os animais. A gente já estudou isso, não foi, meus amores? Então vamos lá. A alimentação dos animais. A alimentação dos animais os classificam em 3 grupos, certo? Nos animais herbívoros, nos animais onívoros e agora nos animais carnívoros. Alguém lembra que tipo de animal é o ser humano quanto à sua classificação é alimentar? Nós somos animais o quê? Quem me diz? Nós somos animais onívoros. Por que nós somos animais onívoros? Porque nós nos alimentamos tanto de frutas, como de folhas, como de ovos, como de carne, como de insetos e etc. Tia só está dizendo que eu como barata? Não, né? A gente come carne de outros animais, tá bom? E os animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam somente de plantas. Já os carnívoros são aqueles que amam as carnes, que se alimentam de carnes. Tá legal? Agora, a respiração dos animais. Tia, muita coisa, né, tia Holanda? Mas vocês são show, certo? Respiração. A respiração dos animais, ela pode ser traqueal, branquial, pulmonar. E qual é a outra? Alguém está soprando aí do outro lado. Qual é a outra? Cutânea. Show de bola. Cutânea. Olha o acentozinho da palavra, certo? Então vamos ver aqui cada um. A traqueal, pessoal, é a respiração dos besouros, das formigas, das abelhas, das moscas e das borboletas, certo? Elas apresentam pequenos orifícios na superfície do corpo, não é? Que se abrem por onde passa e entra o ar, certo? Depois nós temos a respiração branquial, que é a respiração realizada pelos animais marinhos, pelos animais aquáticos, como por exemplo os peixes. E nós temos também a respiração pulmonar, que é aquela respiração através dos pulmões, que é o caso da nossa respiração. Nós, seres humanos, qual é o nosso tipo de respiração? Respiração pulmonar. E nós temos também a respiração cutânea, que é o tipo de respiração onde o gás oxigênio ele é absorvido do ambiente por meio do revestimento do corpo. Então, uma função muito importante do revestimento do corpo é para os animais que têm a respiração cutânea, que é uma respiração bem mais diferente da que nós estamos acostumadas a ver, certo? Vocês também vão agora na reprodução dos animais. Agora nós vamos entrar no módulo 4, certo? A tia vai apagar aqui, ó, a alimentação dos animais
ovíparos e carnívoros. Respiração pode ser traqueal, branquial, pulmonar e cutânea. Vamos aqui na reprodução dos animais. Reprodução dos animais, certo? A reprodução dos animais depende, certo, de duas células, uma feminina e outra masculina. Qual é a célula? Quem é que lembra? A célula feminina. Estou falando de célula sexual, certo? Quem é que lembra? É o ovocito. Ovocito. E a célula masculina. Alguém lembra? É o nome mais complicado. Quem é? Tem alguém soprando lá da telinha? Espermatozoide. Espermatozoide. Olha, pessoal, prestem bem atenção. Essas duas células sexuais, masculina e feminina, quando elas se unem, elas dão origem à fecundação, certo? O acasalamento é quando eles estão prontos para se reproduzirem. É como se eles estivessem praticando os rituais, a conquista do parceiro. Vamos falar de uma maneira bem popular. É quando eles querem conquistar o parceiro. É o acasalamento. Nós humanos, quando a gente está querendo, por exemplo, os adultos, né? Quando os adultos estão querendo namorar, né? Eles têm essa parte de conquista. E aí acontece o namoro. Já entre os animais acontece o acasalamento, diferente, não é? Vocês vão ver que a fecundação, ela pode ser interna, quando ela acontece dentro da barriga da mãe, e ela pode ser externa, quando acontece fora da barriga da mãe, certo? Os animais, eles se produzem tanto com parceiros, como sem parceiros, certo? E o desenvolvimento dos animais, quando eles nascem, não é? O desenvolvimento, olha, a gente vem lá do comecinho. O desenvolvimento dos animais. Quando os animais eles se desenvolvem, eles podem se desenvolver dentro da barriga da mãe ou fora da barriga da mãe, certo? Eles são chamados de ovíparos, de vivíparos e de ovovivíparos, tá bom? Os animais ovíparos são aqueles animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro do ovo. Os animais vivíparos são aqueles animais que se desenvolvem até o nascimento dentro do corpo da mãe, né, no útero. E os animais ovovivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do corpo da mãe, dentro de um ovo, tá bom? Vocês não podem, pessoal, deixar de estudar de jeito nenhum essas páginas aqui, porque tem muita coisa na prova dessas páginas aqui, ó. Muita coisa, tá bom? Então, que vocês estudem mesmo, tá certo? Nós vamos estudar também os animais vertebrados e os animais invertebrados. Animais vertebrados, animais vertebrados e animais invertebrados. Certo? Os animais vertebrados são aqueles animais
que possuem a coluna vertebral e os invertebrados são que não possuem a coluna vertebral. Certo? Vocês vão ler os peixes. Eles são animais que vivem no ambiente e são animais o quê? Vertebrados. Os anfíbios também são animais vertebrados, são aqueles animais que saltam, que pulam, que têm o revestimento com a pele lisa, não é? As aves também são animais vertebrados, os répteis e os mamíferos. Os animais invertebrados, pessoal, são esses animais aqui, olha. São esses animais que a gente chama de insetos também, não é? São aqueles animais que não possuem a coluna vertebral. A tia Yolanda vai deixar para vocês estudarem o nome dos animais vertebrados nos exemplos e o nome dos animais invertebrados, tá bom? Vocês vão estudar, vocês vão ler a prova e vão fazer. Quando vocês forem assistir a videoaula de ciências, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar para mim, pode perguntar, tia Yolanda, aqui na aula de ciências, o que era, tia? Tá certo? A tia Yolanda vai estar à disposição. Não deixem de assistir, tá bom? Espero que vocês tenham, é muito conteúdo, mas nós temos que superar os desafios. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, tá bom?